No dia 20 de outubro desse ano foi criado o Real Digital, um passo enorme na revolução da nossa economia. Isso é um verdadeiro marco que foi eclipsado por toda a confusão do segundo turno das eleições, mas é tão ou mais impactante para o nosso futuro que as eleições do chefe do Poder Executivo. O Brasil não é exatamente o pioneiro e já há mais de 60 países com pesquisas em moedas digitais, mas esse não deixa de ser um imenso avanço no sistema financeiro brasileiro e internacional. Um avanço sim, mas talvez com riscos. E o que seriam esses riscos? O Real Digital vai ser uma criptomoeda? No que essa mudança pode afetar as nossas vidas? Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. O Real Digital é o que se chama de CBDC, sigla de Central Bank Digital Currency, ou seja, moeda digital de Banco Central. As CBDCs são embasadas na tecnologia de blockchain, como as criptomoedas, aliás, também são, só que um pouco diferentes. Não vamos entrar aqui em detalhes sobre criptomoedas ou sobre tecnologia de blockchain que permite a existência das criptos, já que a gente já fez um vídeo por aqui explicando sobre elas. Para se inteirar melhor, confere o nosso vídeo aqui no canal. Basta por enquanto saber que a tecnologia de blockchain se resume à legitimação de transações comerciais através da verificação da legitimidade por um consenso numa rede interligada de usuários. Essa rede recebe informações sobre uma transação em blocos de informações, como que a transação foi feita, quem esteve envolvido, dentre outros tantos dados. Apesar de se embasar em parte na tecnologia de blockchain, as CBDCs são diferentes das criptomoedas em alguns pontos essenciais. Primeiro, a validade de transação ou do valor da moeda, no caso da moeda digital, não depende de consensos como no caso das criptos. Seu valor, assim, não flutua, como o caso, por exemplo, dos bitcoins, onde o valor é determinado pelo interesse dos usuários, oferta e demanda por moeda. Uma CBDC tem um valor determinado pelo Banco Central do país. Além disso, criptomoedas em tese favorecem uma maior privacidade. A questão entre ambas é a escolha entre a descentralização e a volatilidade do lado das cripto e centralização e estabilidade no lado das moedas digitais. E essa possibilidade de optar por maior ou menor centralização vem da necessidade de transações do próprio dinheiro serem, sobretudo, uma relação de confiança. Se confia que o valor do dinheiro será o esperado e que a transação foi justa e lícita. O valor de algo em si depende de relações de confiança, de acordos onde todas as partes concordam, geralmente de forma tácita, que o valor de algo é o estipulado. Enquanto as cripto dependem de consenso para conferir legitimidade e inspirar confiança, as moedas digitais contam com a legitimidade do próprio Estado através dos seus bancos centrais. Nesse sentido, as moedas digitais ficam meio que num meio termo entre as criptomoedas e a moeda fiduciária, sendo a moeda fiduciária aquela que tem seu valor baseado na confiança que as pessoas têm nesse valor e não por comparação com outros bens, como metais preciosos. Desde 71, as moedas pelo globo, em sua maioria, são moedas fiduciárias e têm seu valor determinado pelas taxas de câmbio entre as principais moedas do mundo. Antes disso, vigorava o chamado Acordo de Bretton Woods, que foi firmado com o fim da Segunda Guerra Mundial. Nele, o dólar tinha seu valor ligado ao valor de certa quantidade de ouro e demais moedas se regulavam a partir do dólar, com seu preço fixo embasado pelo ouro. Já que moedas digitais, como o Real Digital, têm seu valor atrelado à moeda nacional, elas não deixam de ser moedas fiduciárias, mas que se aproximam das criptomoedas em seu modo de legitimar as transações. As CBDCs não se resumem a isso, e nada mais que o meio do caminho entre moeda fiduciária e criptomoeda, elas são o estágio em si no sistema financeiro mundial. A gente precisa conferir em pouco mais de detalhes o que são as CBDCs para entender o impacto no Real Digital. Eu já vou falar sobre isso, mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. E para não correr o risco de perder os vídeos que a gente ainda vai lançar nos próximos dias, aperta o sininho. Já faz certo tempo que as nações desenvolvidas, o uso do dinheiro físico, sejam moedas metálicas, sejam papel moeda, tem diminuído. Durante a pandemia, essa queda do uso do dinheiro físico se acentuou bastante, o que, por sua vez, acelerou esses projetos de moedas digitais nos países e mesmo aqui no Brasil. Uma das principais razões para governos implementarem as CBDCs
é a expansão dos serviços bancários. É fato que nem toda a população possui conta bancária. Em países desenvolvidos como os Estados Unidos, até 5% da população não possui conta no banco. Mas aqui no Brasil, esse número chega a quase 30% da população adulta que não possui nenhuma conta bancária ou só usa transações bancárias muito raramente, menos de uma vez por mês. E os bancos, por enquanto, ainda são necessários para autenticar essas transações. Com as CBDCs, as transações podem ser feitas diretamente entre interessados, sem interferência de bancos privados para autenticar transações como débito, crédito ou o famoso Pix. Ou seja, o real digital poderá oferecer certos serviços análogos a serviços bancários para essa população desbancarizada, sem custos e sem qualquer complicação. O que leva a outra razão, que é fornecer a consumidores e comerciantes a combinação de segurança com praticidade. As criptomoedas, apesar de igualmente práticas, são bem menos seguras e altamente voláteis. É muito difícil a gente usar elas no dia a dia, sendo que contam com essa baixa estabilidade. Outra grande vantagem que as moedas digitais vêm trazendo é a redução da necessidade da infraestrutura bancária. As CBDCs eliminam boa parte da necessidade de serviços efetuados pelos bancos, não eliminam completamente, que isso fique muito claro, mas reduzem em muito a necessidade desse sistema. O negócio é que sistemas bancários são complexos e custosos, e eliminar parte do custo já é uma vantagem por si só. Mas, além disso, reduz o risco de eventos como falência dos bancos que podem afetar a população e correntistas. É algo como eliminar o mediador e instituir uma relação direta entre o cidadão e o Banco Central. Mas nem tudo são flores. Há riscos reais na implementação dessas moedas. Primeiro, o simples fato de revolucionar rapidamente o sistema bancário já pode levar a consequências não previstas. Na realidade, a gente não sabe ao certo como a economia poderá reagir no final do dia a toda essa mudança. Além disso, dependendo da sua posição ideológica, você pode até espernear e xingar, mas ao longo da história ficou claro que é o livre mercado e não a economia centralizada que favorece tanto a produtividade quanto a alocação racional de recursos. Com a moeda digital, bancos centrais podem implementar políticas monetárias de forma mais direta, em alguns casos até ignorando respostas imediatas do mercado. Ou seja, não deixa de ser uma forma de centralizar mais a nossa economia. Caso quem esteja à frente dos bancos centrais seja enviesado ideologicamente, seja incompetente ou simplesmente não conte com as ferramentas adequadas para analisar e prever consequências das políticas monetárias, o impacto causado será bem maior do que se essas políticas sofressem reações mais diretas do mercado. Uma economia centralizada significa que cada erro na política monetária pode se multiplicar bem mais rápido do que numa economia mais descentralizada. Outra questão importante é a privacidade, que realmente criptomoedas parecem oferecer bem mais do que as CBDCs. Para evitar crimes monetários, será necessária uma boa dose de intrusão do Estado para monitorar todas essas transações. Por fim, há sempre o risco de hackers e ladrões atentarem contra as moedas digitais, já que mesmo as criptomoedas já sofreram no passado algum tipo de ataque. Bem, essas são de forma sucintas as vantagens e desvantagens das moedas digitais no geral, mas também no nosso real digital em específico. Os desafios que eu citei serão enfrentados por todas as economias que pretendem implementar as chamadas CBDCs. Alguns países, especialmente os mais desenvolvidos, poderão lidar com esses desafios de forma mais branda. Apesar de nosso sistema bancário ser relativamente muito desenvolvido, é capaz que, no nosso caso, essas transações não sejam lá muito suaves. Além disso, críticos podem afirmar que as moedas digitais descaracterizam o que as criptomoedas significam, que é a liberdade, privacidade e descentralização. Entusiastas, por outro lado, podem afirmar que moedas digitais favorecem maior estabilidade, que vale ouro em tempos incertos. E você? O que você acha? As moedas digitais significam um aumento do poder do Estado e uma centralização desnecessária na nossa economia? Ou esse é mais um passo na história do dinheiro e uma verdadeira revolução das criptomoedas e da moeda fiduciária? Deixe aqui embaixo o seu comentário que outros temas você gostaria de ver abordado aqui no canal. Sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo.